sorriso já mostra a alegria, né? Dessa ocasião tão especial. Mas para a gente começar, nós vamos fazer uma oração inicial. Senhor, nosso amoroso Deus, Jeová, chegamos ao Senhor nesse momento tão alegre, pedir suas bênçãos sobre esse casal tão querido, nosso irmão Gerson, nossa irmã Carol, que eles tenham realmente esse zelo de estar servindo ao Senhor, hoje tornando oficial o casamento, algo tão importante, algo que realmente nos dá alegria, que nos dá contentamento, mas que o Senhor possa sempre abençoar esse casal querido, que eles continuem sempre sendo zelosos para com o Senhor, também mostrando respeito, que eles tornem realmente o cordão tríplice entre eles e o Senhor, realmente algo forte, para que as adversidades da vida não sufoquem e que assim sejam protegidos pelo Senhor, amorosamente. Também cada um de nós hoje que vamos ouvir o discurso do casamento, que possamos também meditar nos nossos casamentos, aqueles irmãos que pretendem se casar, mas que realmente cada um de nós, independente da situação, que possamos sempre ser bonitos e amorosos e também espiritualmente fortes aos seus olhos, Pai Jeová. Agradecemos, Pai, por tudo, pedimos que o Senhor nos perdoe, nos ajude sempre a estar fazendo o que é correto aos seus olhos. Que tudo que hoje formos fazer, que seja para dar honra e glória ao seu santo nome. Não temos méritos, por isso que através desse exemplo Cristo, chegamos ao Senhor para agradecer por tudo. Amém. Então, inicial. Então hoje, queridos amigos, queridos irmãos, familiares do Gerson e da Carol, nós estamos aqui reunidos hoje para celebrar o amor e a união desse querido casal. E inclusive eles já oficializaram, né, a união civil no dia 20 de janeiro. E agora escolheram esse dia, né, esse momento especial, com toda a família, para dividir conosco, né, essa celebração. Aí vai ser a hora da alegria, né, da gente comemorar juntos com eles. Para dar sequência, queridos, nesse momento tão alegre, nós vamos ter também alguns lembretes baseados na Bíblia. É muito importante, assim como o Edson fez na oração. Lembrando agora o nosso irmão Moacir Tachek, e veja o tema: casamento honroso à vista de Deus. Vamos dar atenção. Então, de casamento, aqui do nosso irmão Gerson, nossa irmã Carol, que se casaram agora no dia 20 de janeiro de 2026, no Registro Civil de Lages. Mas aguardaram até hoje para poder também ter esse discurso, esses lembretes da parte do Jeová e pedir as suas bênçãos, né? Então, por isso nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Então, nós sabemos que o matrimônio é uma provisão de Jeová para o benefício e a felicidade duradouros dos seus filhos terrestres. E embora Adão fosse um homem perfeito, ele tinha necessidade de uma ajudadora, um complemento, para poder cumprir a comissão divina, conforme diz Gênesis 1:28, de encher a terra e dominá-la. Então, o que Jeová fez? Vamos ver na Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo, se tiver o seu exemplar da Bíblia, pode acompanhar comigo. Gênesis, capítulo 2, deixa aberto mais um pouquinho nesse livro. Achou ali, Gerson? Tá bom. Diz assim: então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher, e notem, e levou-a ao homem. Então Deus uniu o primeiro casal pelo matrimônio. Tirou uma das costelas de Adão, fez ela e levou para ela. Então, por isso que podemos afirmar que Jeová, ele é o originador do casamento. Por quanto tempo será que essa união deveria durar? Vamos ver no versículo 24 ainda, Gênesis 2:24. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, eles se tornarão
uma só carne. A provisão do casamento deveria ser uma união em caráter permanente. Se apegaria o marido à esposa e se tornariam como que um só, unidos pelo matrimônio. E como sabemos, Jeová, ele é um Deus de amor, a Bíblia menciona também que ele é um Deus feliz. Então, o casamento honroso deve refletir essas qualidades: amor e felicidade. Isso nós vamos considerar a partir de agora. Então, para o casamento cristão durar, o que o casal precisa fazer? A primeira coisa está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Primeiro perguntaram a ele no 36, instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ele, Jesus, lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em primeiro lugar, amamos os cônjuges. O amor a Jeová tem que vir, como disse o texto, né? De todo o coração, toda a alma e toda a mente. Mas o amor pode fortalecer ainda mais esse casamento. Sabemos que quando o casal se une, eles formam o quê? Primeiramente, um cordão duplo. Estando marido e esposa unidos e apoiando mutuamente um ao outro. Mas, quando nós incluímos no casamento o amor a Jeová, pode fortalecer ainda mais esse nosso casamento. Conforme podemos acompanhar aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ao 12, diz assim: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois, se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. E notem agora que um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Então, como é que o casal, que é um cordão duplo, pode se transformar num cordão tríplice? Quando inclui Jeová no seu casamento. Algumas dicas muito importantes. Uma delas, estudarem a palavra de Deus, a Bíblia juntos, orarem juntos, servirem a Deus juntos. Agora nós vamos dar alguns conselhos e orientações de Jeová para o noivo, para você, Gerson. Como é que você poderá ser um marido que, conforme diz a Bíblia, obterá um profundo respeito à sua esposa? Vamos falar algumas dicas aqui de Jeová para os maridos. Então sabemos que o homem ele foi designado por Deus para ser o cabeça amoroso da família. Vamos ver a base bíblica disso aqui na primeira carta aos Coríntios. Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça do Cristo é Deus. Então esta é a sujeição relativa que Deus estabeleceu. Então a cabeça da mulher é o homem. Mas o que está envolvido em ser o cabeça ou o chefe da família? Uma chefia envolve usar de bom critério, sempre baseando suas decisões na palavra de Deus, a Bíblia, e também procurar tomar a dianteira na família de modo amoroso e bondoso. O que está incluído nisso? Isso inclui suprir as necessidades materiais da família, as necessidades espirituais, as necessidades emocionais e até mesmo as necessidades de recreação. Então isso cabe ao Gerson, né? Ao chefe. Basta suprir as necessidades materiais da família. Ou falar assim, eu coloco a comida na mesa, é a minha obrigação e está bom. Não. Mas nós sabemos que Jeová espera muito mais
os maridos cristãos para terem uma família unida e feliz. Claro que exercer a chefia cristã não permite ao marido ser um ditador, um tirano. Agora eu vou dar as ordens, todos vão ter que me obedecer. Não é assim. E nós lembramos ali que os maridos também têm um cabeça sobre eles, que é Cristo. Então, que exemplo os maridos podem seguir? Vamos ver aqui na carta aos Efésios. Sim. Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Olha versículos 28 e 29. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Jesus entregou a sua vida em prol da sua noiva, da congregação. Então Jesus, ele colocava os interesses dos outros à frente dos seus próprios interesses. É assim que os maridos cristãos também devem fazer. Ver quais são as necessidades da esposa, dos filhos, e colocar acima dos seus próprios interesses pessoais. Pensa do marido. Revigorados e felizes quando o marido está com ele. E nós vimos também no texto que o marido cristão deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Então sabemos que nenhum homem em sua consciência ia começar a dar marteladas no próprio dedo ou machucar a si mesmo. Muito pelo contrário, né? Procura cuidar do corpo. Né? Então, da mesma forma, os maridos cristãos devem amar e cuidar das suas esposas, assim como cuidam e suprem as necessidades do seu próprio corpo. Marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. Ou como diz a nota de rodapé, não seja rude, violentamente irados com suas esposas. Né? Nem no modo de falar, nem no modo de agir, e também nunca deve rebaixar a esposa. Né? Muito pelo contrário, tem que mostrar amor, carinho, consideração. E nós temos certeza que o Gerson vai se esforçar muito para colocar em prática essas orientações da parte de Jeová. Então ele poderá ser um marido que, conforme diz aqui a Bíblia, obtém profundo respeito da Carol e também das suas filhas, a Laila e a Laura. Agora vamos conversar um pouquinho com a Carol. Como a Bíblia mostra que o papel da mulher no casamento é honroso e digno. De fato, até mesmo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Jeová orienta os maridos cristãos a darem honra às esposas como um vaso mais fraco, feminino, fraco em sentido emocional, porque o homem e a mulher são diferentes, né? Em sentido emocional. E essa ordem é tão séria que diz no finalzinho do versículo 7 que se os maridos cristãos não fizerem isso, até mesmo suas orações podem ser impedidas de chegar a Jeová. Então veja como é importante fazer isso. Né? Então a esposa é um complemento do marido. Não é uma escrava do marido e nem inferior como pessoa. Não. E quando a esposa reconhece o princípio da chefia na família que foi estabelecido por Jeová, isso irá promover sucesso e felicidade na família. Vamos confirmar isso também na Bíblia. Na carta aos Efésios, diz assim: a esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como o Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. E sujeição relativa. É claro que se um dia o marido pedir algo para a esposa que seja contrário às orientações de Jeová, a esposa não vai obedecer. Se a família não tiver uma liderança, qual que seria o resultado? O resultado seria desacordo, confusão e tristeza. É como se tivessem dois comandantes num navio só. Será que ia dar certo? Não, né? Cada um ia querer ir para uma direção diferente, ia querer conduzir aquele navio de uma forma diferente, dar ordens diferentes. Não.
Por isso Jeová deixou tão estabelecido a ordem da sujeição na família. O profundo respeito da esposa pelo marido pode se evidenciar através da sua cooperação com ele, não pela competição, né? Então, quando casamos, não inicia-se uma competição entre marido e esposa, não. Muito mais uma parceria, onde um coopera com o outro. Vamos ver a orientação aqui para as esposas em Efésios. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Note agora, Carol. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Respeita as decisões do marido, quando colabora com ele. E também é muito importante fazer isso quando o marido erra, né? Porque devido à nossa imperfeição, mais cedo ou mais tarde, todos nós erramos, né? Então, quando o marido errar, o que a esposa deve fazer, a esposa cristã? Não deve menosprezar o marido, né? Ou dizer bem que eu te falei, às vezes dá vontade, né? Mas Jeová não orienta a fazer assim, né? Jeová orienta a esposa a ser compreensiva, né? A tentar ajudar para que todas as decisões do marido deem certo. Então a esposa cristã é uma ajudadora, né? Então deve sempre procurar colaborar com o marido. E o marido, por outro lado, sempre vai procurar tomar decisões sábias para o bem-estar de toda a família. Em Provérbios capítulo 31, versículos 10 ao 31, fala ali sobre uma esposa capaz, cujo valor é muito maior que o de Moraes. Que qualidades a esposa capaz mencionada em Provérbios capítulo 31 deve se esforçar em ter? Provérbios 31, 15. Também se levanta enquanto ainda é noite para dar comida aos da sua casa e porções às suas servas. O que esse versículo mostra então sobre uma esposa capaz? Ela levanta bem cedo, talvez antes do sol nascer, para providenciar comida. Filhos que vão para a escola, o marido vai trabalhar, ou quem sabe até preparando aquela famosa marmita, né? Quando o marido não pode voltar para almoço em casa, leva a comidinha feita pela esposa, né? Agora, Provérbios 31, 27. O que mais fala sobre a esposa capaz? Diz assim: ela vigia as atividades da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, diz aqui a esposa capaz que ela vigia as atividades da sua casa. Quem sabe ensinando aos filhos atividades da casa importantes, para quando eles tiverem sua própria casa, para cuidar. Diz também ali que a esposa capaz não come o pão da preguiça, como algumas esposas do mundo, que muitas vezes ficam o dia inteiro em casa, assistindo televisão ou no celular, e quando o marido chega em casa, como é que está, né? A pia cheia de louça para lavar, a casa toda suja, bagunçada, ali que abra para com sabedoria e além da vontade, né? Está na sua língua. Qual que é o resultado quando a esposa se esforça em aplicar esses conselhos bíblicos? Versículo 28 nos mostra o resultado. Levantam e a elogiam. Seu marido se levanta e também a elogia. Sim, a esposa capaz, quando coloca em prática esses conselhos da parte de Jeová, deve ser elogiada de todo o coração pelo marido, pelos filhos, pelo seu ótimo trabalho. Tanto é que diz ali em Provérbios 31, 10, o seu valor é muito maior do que o de corais, que eram muito valiosos lá nos tempos bíblicos, né? Mas empenho para ajudar para que essas decisões se tornem bem-sucedidas. E claro que sabemos que o marido sábio, também antes de tomar uma decisão que possa afetar toda a família, pode ouvir o ponto de vista da esposa antes de tomar essa decisão. É também sabedoria da parte dele. Agora vamos ver alguns conselhos de Jeová para o casal. De que ambos os cônjuges devem se revestir, liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, notem agora, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Então a Bíblia nos mostra aqui várias qualidades que temos que demonstrar no casamento, né? Bondade, humildade, brandura, paciência. E outra coisa muito importante que temos que fazer é perdoar um ao outro.
Então, tem um estado que diz que o casamento é uma união de dois bons perdoadores. Porque devido à nossa imperfeição, por mais que nós nos esforcemos, né, mais cedo ou mais tarde nós vamos errar. Amor. Então, ambos os cônjuges devem se revestir de amor. Então, assim como a roupa protege o corpo do frio e das condições climáticas, o amor protege a união do marido e da esposa. E assim como a roupa também pode realçar a beleza de quem a veste, né? Temos hoje todos bem vestidos, né? Gerson e Carol procuraram meios de mostrar amor um pelo outro todos os dias. Quem sabe algum dia o Gerson pode levar uma flor para a Carol, chegar em casa do trabalho, ou algum outro presente, né? Mesmo que seja pequeno, ou pode até enviar uma breve mensagem, né? Que texto dizendo eu te amo, ou lembrei de você durante o dia. Com certeza a Carol vai ficar muito feliz, né? O que a Carol pode fazer, quem sabe, para agradar o Gerson? Pode fazer, quem sabe, uma comidinha, né? Aquela comida que o marido tanto gosta, de chegar em casa cansado do trabalho, vai entrar na casa, sente aquele cheirinho, puxa, fez o prato que eu mais gosto. Como o marido fica feliz, né, quando a esposa tem essa consideração. É uma coisa simples, pode fazer isso no dia a dia, né? Mostrar meios de demonstrar o seu amor um pelo outro, diariamente. Estar realmente um ao outro. O que isso significa? Prestar atenção, né? Quando o outro está falando, não ficar olhando talvez para o celular, ou para a TV, para um outro lugar. E vocês podem também criar o hábito de mostrar gentileza em coisas pequenas, palavras bondosas, gestos afetuosos. Então, aplicar esses conselhos da parte de Jeová, com certeza irá fortalecer o casamento de vocês. E outro conselho que vocês devem aplicar está aqui em mais um texto, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 4 a 8, o último texto que nós vamos ler nesse discurso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. É paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Vinícius 8 diz que o amor nunca acaba. Você, Gerson, e você, Carol. Se colocar em prática essas orientações da parte do nosso Criador Jeová, pode ter certeza que o amor de vocês nunca irá acabar. Eu vou falando aqui, né? Então, eu, Gerson Salles da Costa, aceito você, Carolina de Souza Martins. Eu, Gerson Salles da Costa, aceito a ti, Carolina de Souza Martins, como minha esposa legítima, para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Muito bem. Eu, Carolina de Souza Martins, aceito você, Gerson Salles da Costa. Eu, Carolina de Souza Martins, aceito a você, Gerson Salles da Costa, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas, para as esposas cristãs,
conforme é especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs. Pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, Pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. As alianças são um sinal exterior e visível que simboliza perante todos a união deste homem e desta mulher nos laços do matrimônio. Não só para vocês dois, né? Mas conselhos para todos nós, os casados, e aqueles também que pensam em se casar, né? Já que é um momento tão alegre, vamos cantar todos juntos, né? Se vocês desejarem ficarem de pé, por favor, nós vamos entoar todos juntos o cântico 132. Vai aparecer na tela. Esse cântico é baseado em Gênesis 2, 23 e 24. Depois do cântico, nós ouviremos uma oração. Dessa noitinha. Santo, santo, justo, amado Pai Celestial, Jeová Deus do mandato dos céus, é com grande alegria que te chegamos, Senhor, nesse momento, noite especial, agradecendo imensamente por esse grande privilégio, pelo privilégio também do amor do irmão Jéssica e a irmã Carol. O Senhor possa abençoar, que eles possam perseverar sempre com essa demonstração de amor, essa determinação e sempre servir o Senhor cada dia da melhor maneira possível. Abençoa por cada um de nós, nossos irmãos, nossos amigos, parentes que estão reunidos, possamos compartilhar essa alegria da melhor maneira possível e assim possamos também, cada um de nós, perseverar sempre servindo o Senhor sempre da melhor maneira. Sabemos, Santo Deus, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de amor, então nós deixamos esse exemplo que nós possamos aplicar na nossa vida cada dia mais, sempre ter esse mesmo desejo, sempre nos demonstrar esse grande amor que o Senhor também demonstrou e demonstra por cada um de nós. Santo Deus, sabemos que somos falhos, nada merecemos, pecamos constantemente, mas pedimos a vossa ajuda e a vossa bênção, sempre em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. É por meio dele que pedimos e agradecemos todas as coisas. Amém. Amém.
Jantar liberado.